Vamos à palavra de hoje. Eu quero abrir com você em Gênesis, no capítulo 13. Gênesis, no capítulo 13. Hoje eu quero falar um pouco, sobre essa pessoa aqui que era para ser um herói na fé, era para alguém que era para ser, segundo o destino de Deus para a sua vida, tão abençoado, tão poderoso, tão influente, alguém que tinha um destino em Deus. E sabe, eu quero mostrar nessa palavra para você como nós precisamos proteger o destino que Deus tem para as nossas vidas. Como nós precisamos proteger o destino que Deus tem para as nossas vidas. Porque Deus, Ele não é aquele que nos força a um destino. Ele vai inclinar você, Ele vai trabalhar o nosso coração, Ele vai abrir portas, Ele vai cooperar com isso, porque Ele mesmo criou esse destino maravilhoso para cada um de nós. Mas sabe de uma coisa? As nossas escolhas, as nossas decisões, elas vão estar em alinhamento com o que Deus tem para nós, ou elas podem estar contrário a isso. E eu quero falar um pouco sobre a vida de Ló. Diga comigo, Ló. Você já conhece Ló, nem que seja pela música da mulher dele, A mulher dele, ninguém sabe nem o nome, mas tem música para ela, Virou uma estátua de sal. Tem tanta teologia ruim por aí, fala, não é estátua de sal, é não sei o quê, mas a Bíblia diz que ela virou uma estátua de sal. Essa mulher olhou para trás, quando estavam saindo de Sodoma e Gomorra, mas sabe, virou uma estátua de sal, pela sua desobediência, virou uma estátua de sal, porque ela olhou para o passado com desejo, virou uma estátua de sal, porque ela não estava agradando o destino de Deus para a vida dela e do seu marido. É verdade. Vamos à palavra, Gênesis 13. Saiu, pois, Abraão do Egito e foi para o Neguebe, com a sua mulher e com tudo que possuía, e Ló foi com ele. Abraão tinha enriquecido muito, tanto em gado como em ouro e prata. Ele partiu do Neguebe em direção a Betel, indo de um lugar a outro, até que chegou ao lugar entre Betel e Ai, onde já havia armado acampamento anteriormente. E pela primeira vez ali, foi um construtor, ou construiu um altar. Ali Abraão invocou o nome do Senhor. Ló, que acompanhava Abraão, era o sobrinho dele, também possuía rebanhos e tendas. Preste atenção nessa introdução, é muito importante para você. Sabe, nós ministramos em cultos de celebração, Nossa igreja está quase nos 1000 membros, daqui a pouco nós vamos ter a celebração do Light 1000, amém? Está preparado? Nós vamos celebrar o que Deus está fazendo. Mas sabe de uma coisa, nós temos pessoas de todo tipo, de todos os níveis da fé. No culto você tem pessoas de todos os níveis da fé. Então sempre que nós ministramos a palavra, a gente vai tentar trazer isso para facilitar, tanto para os que estão chegando, como para aqueles que já estão consolidados. Então eu preciso te dar um resumo. Sabe, Abraão, ele é chamado por Deus para sair da sua parentela. Deus fala, Abraão, sai do meio da sua parentela e vai para a terra que eu vou te mostrar. E esse homem, Abraão, cheio de fé, ele vai mesmo sem saber para onde ele iria, mas obedecendo a Deus. Ele sai da sua parentela e ele vai. Mas acontece que Abraão, ele tinha 2 irmãos, e um dos seus irmãos, Arã, tinha morrido, e tinha deixado um filho, o filho é Ló. Abraão não tinha filhos, a gente não sabe se é por causa disso ou não, mas Abraão então traz o Ló, o seu sobrinho, Ló, aquele que tinha a unção de Abraão, Ló, aquele que estava sobre a cobertura de Abraão, Ló, aquele que estava alinhado ao que Deus estava fazendo na vida de Abraão. Ló, ele se torna uma espécie de um filho espiritual, um filho adotivo, e agora ele vai com Abraão, ele sai da terra de Abraão, vai para o Egito e prospera no Egito. A Bíblia diz que Abraão era rico, e quando ele chega no Egito, ele fica mais rico ainda. A Bíblia está dizendo que ele tinha muitos gados, e ele tinha ouro e prata. E sabe o que acontece com Ló? Começa a prosperar com Abraão. Ló, sobrinho de Abraão. Está comigo aí, até aí? Tudo bem? Agora vamos continuar na história, para você entender o que acontece. Agora eles saem do Egito, chegam num determinado lugar, e ali a história vai aquecendo. E não podiam morar os 2 juntos, na mesma região, porque possuíam tantos bens. Na verdade aqui, provavelmente é tanto gado, eles tinham tanto gado, que eles não estavam conseguindo ser suportados pela terra. A terra ali era meio pequena para tanto gado. Tinha um problema,
não era necessariamente um problema não natural, era uma circunstância a princípio natural, tudo bem. Por isso surgiu uma briga, uma desavença, entre os pastores do rebanho de Abraão com os pastores de Ló. Ou seja, não era uma briga de Ló com Abraão, era uma briga dos seus servos e dos servos dele. Eles começaram a brigar, porque talvez não tinha água para todos, talvez não tinha pasto para todos, eles estão brigando, a terra era pequena para eles. Por isso surgiu então essa desavença. E no versículo 8 diz assim: Abraão então disse a Ló: não haja desavença entre mim e você, ou seja, que isso não espirre na nossa amizade, que isso não espirre na nossa relação. Vamos fazer o seguinte, né? Nós somos irmãos, né? Aqui ele está falando de mesma família, mesma ideia, mesma direção. Aí está falando: olha, tem uma terra inteira aqui diante de você, vamos nos separar. Mas não era uma separação espiritual, não era uma separação assim, da amizade deles. O que Abraão estava querendo dizer para Ló é lógico: olha, não tem jeito, a terra é pequena, temos um problema, vamos arrumar outra terra, vamos multiplicar esse negócio, né? E aí Abraão então fala isso para Ló, e ele diz: olha, se você for para a esquerda, eu vou para a direita, se você for para a direita, não tem problema, eu vou para a esquerda. Abraão está dizendo: olha, eu confio tanto em Deus que não tem problema a terra, a bênção não está na terra, a bênção está em quem está na terra. Ele está dizendo: olha, eu vou para um lado, você vai para o outro, não tem problema. Mas olha o que aconteceu no versículo 10. Olhou então Ló, e viu o vale todo do Jordão. Ele olha aquela mega planície lá no finalzinho, não era ali não, era bem para lá. E ele olha aquilo tudo, e ele vê um lugar irrigado, que parecia até o jardim do Éden, o jardim do Senhor, né? E ele diz que parecia também a terra do Egito. Naquela época o Egito era uma potência de agricultura, de negócios. E ele diz, e ele olha para essa terra e começa a querer ir para lá. Isto se deu antes do Senhor destruir Sodoma e Gomorra. Ló escolheu todo o vale do Jordão e partiu em direção ao leste. Ele foi caminhando em direção ao leste. Onde que era esse leste? Sodoma e Gomorra, uma planície de 5 cidades, mas que tinha um povo terrível, que tinha um povo que vivia no pecado, que amava o pecado. Era um povo que Deus já estava tão irado com eles. Era ali, nas 5 cidades da planície, das quais as maiores eram Sodoma e Gomorra. Ló escolheu esse lugar. Diga comigo, Ló, versículo 11. Diga comigo, Ló escolheu. Ló escolheu. Versículo 12. Abraão ficou na terra de Canaã, mas Ló mudou o seu acampamento para o lugar próximo a Sodoma, num primeiro momento. Depois ele vai para Sodoma, não é? Naquelas cidades do vale. Tem uma versão que diz: Ló ia armando o acampamento de pouco em pouco, e até chegar em Sodoma. Foi um processo, sabe? A nossa condução até um Sodoma na nossa vida não é de repente. Ele está armando o acampamento mais próximo, de repente ele está dentro de Sodoma. Agora olha o que a Bíblia diz no versículo 13. Ora, os homens de Sodoma eram extremamente perversos. Deus não está dizendo nem que eles eram complicados ou um pouco, não, é muito perverso. E eram pecadores contra o Senhor. Até aí nós vamos ler, e você já viu, não é, o que acontece. Aliás, vamos continuar aqui comigo, continua, a gente vai ganhar tempo com isso. Versículo 14, disse o Senhor a Abraão, depois que Ló separou-se dele: de onde você está? Olhe para o norte, para o sul, para o oeste, toda a terra que você está vendo, eu darei a você, a sua descendência para sempre. Tornarei sua descendência tão numerosa como o pó da terra. Se for possível contar o pó da terra, também se poderá contar sua descendência. É a promessa de Deus sobre Abraão, logo que Ló saiu: percorra essa terra de alto a baixo, de um lado para outro, porque eu a darei a você. Então Abraão mudou seu acampamento e passou a viver próximo aos carvalhos de Manre, em Hebrom, onde construiu um altar dedicado ao Senhor. Amém? Até aí, eu quero tirar daqui algumas lições da história desse vilão. A partir da história desse vilão, quero tirar algumas lições para a nossa vida. Porque o plano de Deus para nós não é maldição. O plano de Deus para a sua vida é uma grande bênção. O plano de Deus para nós é um destino poderoso. Sabe, Deus não está planejando a gente para guiar a gente para o caos. Sabe, o plano de Deus para Ló era uma vida plena, era uma vida cuidada, guardada, protegida. O plano de Deus para Ló era que os seus filhos se tornassem príncipes e reis na terra, assim como aconteceu com os filhos de Abraão. Mas você vai ver no final dessa história
que a descendência de Ló se torna uma descendência complicada. Os amonitas, os moabitas, sabe, gente complicada, gente que deu trabalho para Deus, aliás, não para Deus, mas para o povo de Deus, sabe, por quê? Porque Ló não protegeu o seu destino. Diga comigo assim: eu quero proteger o destino de Deus para a minha vida. Algumas lições que nós vamos aprender aqui com esse vilão, e é lógico que nós aprendemos com o erro dos outros. Diz alguém que sabedoria é aprender com o erro dos outros, para que a gente não erre assim, amém? Vamos lá, a primeira coisa que eu quero dizer: proteja o destino de Deus na sua vida, proteja o propósito de Deus. Qual é a ideia aqui? Você percebe como Ló está se tornando um vacilão, como Ló se torna alguém muito complicado. Esse é só o começo da história de Ló. Você vai perceber daqui a pouco, ele entra dentro da cidade, mora na cidade, essa cidade é destruída por Deus. Mas aqui está mostrando o início do problema. O início do problema. E qual é a mensagem que eu quero trazer para o seu coração? Sabe, quando você tem um propósito de Deus na sua vida, quando você tem um destino de Deus, quando você abraça o Evangelho, Deus tem tantas bênçãos, Deus tem tantas coisas, Deus tem um caminho glorioso para a sua vida. Não é só sobre recursos, pelo contrário, é muito mais do que isso. É sobre bênçãos sem medida, é sobre a alegria de Deus no seu coração, é sobre o poder de Deus na sua descendência, que é para ser poderosa. Sabe de uma coisa, Abraão, ele está percebendo isso o tempo inteiro, desde o momento que Deus fala: sai da sua terra, da sua parentela, e vai para a terra que eu vou te mostrar, porque eu tenho um projeto na sua vida, eu tenho um destino meu para você, eu tenho algo maior do que você ficar aí nesse mundinho limitado. Deus está dando para Abraão uma poderosa chance de um poderoso propósito, de um grande propósito, mas infelizmente, seu sobrinho não entendeu. Primeira coisa, proteja o seu destino de Deus. Como que Ló perdeu no início a direção para o destino de Deus? Qual foi o primeiro passo de Ló contrário ao destino de Deus? Ló, ele está desprotegendo o destino de Deus quando ele desconecta das pessoas que Deus colocou para guiá-lo. Esse é um ponto importante. Essa mensagem é profunda, ainda que eu não consiga aprofundar tanto nos detalhes, por causa do tempo. Mas eu queria que você trouxesse isso para o seu coração. Eles tinham um problema, gente, natural. Era um problema pequeno. Era um conflito pequeno demais para romper com algo grande demais. Mas o que está acontecendo aqui? Ló rompeu a sua conexão com a pessoa que naquele momento era a pessoa mais importante da sua vida. Em outras palavras, Ló rompe a conexão mais importante da sua vida. Ele se desconectou com aquele que estava sendo o líder do seu progresso. Sabe, ele quebra um relacionamento com Abraão e isso o tira do destino. Sabe, uma armadilha que o inimigo tem para as nossas vidas é tentar nos desconectar das pessoas que Deus está usando para o nosso crescimento. É tentar nos tirar o nosso coração daqueles homens ou mulheres de Deus que nos estão caminhando, nos estão ajudando na caminhada da fé. Sabe, isso é uma estratégia antiga do inimigo. E algumas pessoas caem nisso, e logo no início tem a sua vida desprotegida sem perceber. Sabe, logo no início, quando Deus está formando coisas, quando Deus está dando destino, sabe, Ló, ele teve a oportunidade da vida dele. Ele estava andando do lado do pai da fé. Abraão se torna o pai dele por graça. Ele não precisava fazer isso. Talvez alguns teólogos até acreditam que ele nem agradou tanto a Deus levando Ló. Porque Ló deu trabalho, porque Ló não era a sua parentela, e Deus tinha falado: sai da sua parentela. Mas não importa tanto isso, porque não é tão claro na Bíblia, mas importa o amor que Abraão teve com ele. O amor que Abraão teve com ele, falou assim: seu pai morreu, vem comigo, eu quero ser uma bênção na sua vida, eu quero ser usado por Deus. E você vê nas Escrituras que muitos homens de Deus poderosos, destinados para serem poderosos, destinados para continuar chamados, destinados para prosperar, destinados para crescer, quando rompem sua conexão com o seu mentor, eles desgraçam a sua vida. Geazi é um exemplo. Ele tinha tudo. Você vê que a Bíblia fala assim: Eliseu foi discípulo de Elias, então Deus estabelece Elias, o grande profeta Elias.
Depois Elias é arrebatado, aquilo tudo, e aí vem o quê? Eliseu. Eliseu, ele não rompe sua conexão com Elias, pelo contrário, ele se esforça para tê-la. E agora tem Geazi na história. A Bíblia diz que Geazi era o discípulo principal de Eliseu. E Geazi era aquele provavelmente que continuaria o ministério de Elias e de Eliseu. Mas o que acontece? Ele desconecta o seu coração de Eliseu. E você vê que o final da vida de Geazi é um homem leproso, caído, e ele é, a partir dali, desconsiderado de toda a história bíblica. Ló decidiu ir por esse caminho de independência, sabe, sem conselhos, sem orientação de alguém, sabe, um homem, uma mulher, só pode alcançar grandes destinos, se tiver conectado a grandes homens e mulheres de Deus. Sabe, esse é um perigo, o isolamento emocional, o isolamento espiritual, a independência em todas as áreas, como se isso fosse uma coisa madura, na verdade, é um apontamento é um indício do nosso apontamento para a desproteção. Quem vive sozinho, quem não precisa prestar contas a ninguém, caminha provavelmente para desproteger o seu destino em Deus. Ele tinha saído do Egito, ele sai com Abraão, você percebe que ele está prosperando com Abraão, muitas coisas estão acontecendo, mas infelizmente, Ló rompeu a conexão mais importante da sua vida. Nunca desconecte o seu coração dos homens e das mulheres de Deus, daqueles que Deus levantou para guiar você, para orientar você, para ajudar você na caminhada da fé. Nunca desconecte o seu coração. Às vezes o diabo quer pegar coisas pequenas para romper grandes relacionamentos. Nunca deixe isso acontecer. Repreenda isso, abra o seu coração, sabe, clame a Deus para que isso nunca aconteça na sua vida, porque infelizmente esse vilão está vacilando logo lá na largada. Segunda coisa aqui que eu vejo aqui nesse mesmo ponto, por que ele desprotege o seu destino? Veja o versículo 9, que interessante. O versículo 9 diz assim: aí está a terra inteira diante de você. Abraão está dizendo para ele, vamos nos separar então, vamos multiplicar essa terra. Olha, se você for para lá, eu vou para cá, tá bom. Por que Abraão está falando isso? Porque Abraão confiava em Deus. Abraão sabia que a bênção vinha de Deus e não da terra. Mas olha o que aconteceu, os olhos de Ló olham para a terra. Ló nunca levantou um altar para Deus na terra. O altar de Ló era a própria terra. Ló era apegado às coisas. Ló achava que a bênção estava nos lugares, que a bênção estava nos bens, que a bênção estava... Ló é aquela pessoa que pensa assim, eu não posso prosperar com um governo desse. Eu não posso ter um casamento feliz com uma esposa dessa. Eu não posso crescer na fé numa situação dessa. Não, Ló era assim, mas Abraão não. Abraão tinha confiança em Deus. Abraão olhava para o Senhor. Abraão não confiou na terra, confiou em Deus, enquanto Ló colocou sua confiança na terra. Olha o que diz o versículo 10. Olhou então Ló e viu todo o vale do Jordão. Ele olha até Sodoma e Gomorra. Ele vê aquele vale verde, irrigado, e os olhos dele enchem de vontade por causa da terra. Enquanto os olhos de Abraão estão nos céus, não importava a terra. Os olhos de Ló estão na terra. Ele acha que a bênção vai vir da terra. Mas sabe que uma coisa? Homens e mulheres de Deus precisam entender que a sua bênção não vem da terra. A sua bênção vem do céu. Aonde um homem e uma mulher de Deus está, aquele lugar é abençoado. Sabe, ele decidiu com os olhos. Muitas pessoas não alcançam os destinos de Deus para a sua vida, porque só decidem com os olhos. E não é por vista, é pela fé. Não é pelo que você vê, é pelo que você crê. Nós vamos avançar segundo o que a gente crê e não o que a gente vê. Coitado de alguém que deseja o melhor de Deus para a sua vida, mas só consegue enxergar com a sua razão, só consegue enxergar com a sua razão, só consegue enxergar com a matemática humana, sabe, ele se orientou pelo ganho, ele se orientou por fazer a coisa rápido, ele parece que ele queria romper um processo, sabe, ele cresceu os olhos, talvez para acelerar o seu crescimento de forma humana, para forçar as coisas. É muito ruim quando um crente quer forçar as coisas, quando alguém tem um chamado para o ministério quer forçar as coisas, quando alguém que
quer ser um grande empresário, quer forçar as coisas. Quando alguém quer ser um grande profissional, quer forçar as coisas. Nós não somos chamados para depender da nossa força, nem da força da terra. Nós somos chamados para depender da força de Deus. Se Deus não nos levantar, não adianta só a gente se erguer. Se Deus não fizer, não adianta só a gente fazer. Se não tiver a bênção de Deus, não vale nada. Mas Ló, ele é esse cara, decidindo com seus olhos. Sodoma, querida, era uma região promissora, era uma terra de solo bom, é verdade. Mas sabe de uma coisa? A Bíblia diz que os homens de lá eram maus. Ló não se importou com isso. Ló não estava nem aí com as pessoas, ele estava aí com a terra. Os olhos dele estavam cheios de ganância, cheios desse tipo de problema. Mas para Abraão, Deus era importante. As pessoas que ele caminhava eram importantes. Abraão tinha 300 e poucos caras, não lembro o número agora. Ele tinha 300 e poucos caras que andavam com ele. Homens leais, guerreiros, treinados. Homens do seu porte espiritual. Filhos na fé, gente que estava com ele. E isso importava para ele. Queridos, a bênção não está na terra. A bênção está no céu para nossas vidas. Amém? Ló é esse exemplo de um homem carnal, ultra racional, que só anda por vista, mas não anda por fé. Mas o que agrada a Deus é andar por fé. Se você quiser experimentar grandes destinos de Deus para a sua vida, você precisa protegê-lo. E proteger os destinos de Deus para a nossa vida exige com que nós não andemos só por vista, nós temos que andar por fé. Amém? Segunda coisa que eu quero dizer para você. Agora eu preciso que você medite comigo em Gênesis 19. É a mesma história, está continuando. Agora o que acontece? Ló foi mudando aos poucos, agora ele está morando dentro de Sodoma. Ló dentro de Sodoma. E não foi uma escolha de Deus. E não foi uma escolha de Abraão. Foi uma escolha dele mesmo. Uma escolha própria. Ele estava apaixonado com aquela terra. Aquela terra talvez daria fruto mais rápido, talvez aceleraria a sua riqueza. Aquela terra tinha alguma coisa que em outras terras poderiam ser um pouco mais desafiadoras. Mas aquela terra tinha pecado, tinha sangue, espiritualmente falando. Aquela terra agradava aos poderosos da terra, mas não agradava ao poderoso do céu. E agora você percebe que a história vai acontecendo em Gênesis 14, Gênesis 15, 16, 17, 18. E agora Deus visita Abraão com anjos. Gente, Abraão nunca quis que ele fosse para lá, muito menos para Sodoma. Em Gênesis 14 mostra que houve uma guerra. Abraão ficou sabendo, Abraão era um homem de paz, e muitos tinham medo dele por causa da sua fé, da sua vida com Deus. Ele era muito respeitado. E Abraão está lá tranquilo, chega alguém e fala assim: Abraão, os inimigos invadiram a planície toda, levaram tudo de Sodoma e Gomorra, os reis estão desesperados, inclusive levaram Ló, seu filho, com toda a sua família e seus bens. Lá em Gênesis 14, a primeira oportunidade de Deus para tirar Ló de lá, a primeira intervenção de Deus. Deus permite uma guerra para Ló ser liberto. Deus permite uma perda, uma dor, para que Ló fosse livre. Sabe o que aconteceu? Abraão mobiliza o seu exército de 300 e poucos homens. Abraão mobiliza a sua casa, coloca os seus filhos em risco, coloca o seu povo em risco, simplesmente para salvar o seu sobrinho e aquela cidade. Isso está em Gênesis 14, eu não tenho tempo de ler, mas eu preciso te contar. Deus está dando para Ló uma primeira e mais importante chance dele sair dessa cidade. A cidade do pecado. A cidade onde a imoralidade era cultuada. A cidade onde se tinha naturalmente e permissivamente orgias, bissexualidade solta, tantas coisas. A cidade que desagradava a Deus pela sua arrogância. O profeta Ezequiel diz que aquele povo era arrogante. Eles tinham mesa farta, mas não tinham compaixão pelas pessoas. Mas Abraão é o pai da fé. Ele tem graça de Deus. Ele vai para aquela guerra em Gênesis 14 e ele vence aqueles reis, e ele traz Ló de volta, ele traz os bens de volta, ele conquista tudo aquilo. Aí ali que acontece, ele dá o dízimo a Melquisedeque de tudo, acontece tudo ali em Gênesis 14, e a história continua. Mas sabe o que acontece? Ló decide voltar para Sodoma.
nem a dor tirou Ló do lugar de desproteção. Tem gente que o coração é tão duro, que acha que a dor é provação. Ló não estava passando provação, Ló estava passando punição, para ele ser livre, porque Deus queria destruir essa cidade, porque Deus queria tirá-lo de lá, porque Deus tinha um destino maravilhoso para a sua vida e para a sua descendência, porque Ló precisava estar sob a guarda espiritual de Abraão. Ló estava no lugar errado, e ainda assim colocou a sua família lá. Mas vamos lá, agora nós estamos em Gênesis 19, olha o que aconteceu. Os 2 anjos chegaram a Sodoma ao anoitecer, eles chegam mais ou menos 6 horas da tarde, eram 3, provavelmente era o próprio Deus, teofania, é o anjo que veio ministrar a Abrão e Sara que eles teriam um filho, está no capítulo 18, e 2 desses anjos continuam a sua missão para Sodoma. E no capítulo 18 você vê Abraão, de novo, intercedendo por Ló. Abraão começa a falar: Ló, é Deus, por favor, lá naquela cidade, se tiver 50 justos, o senhor não vai destruir essa cidade? Ele: não vou não, se tiver 50 justos não vou. Mas sabe coisa, Abraão? Tem 50 justos não, porque mesmo seu servo Ló não falou de mim lá, ele ficou quietinho, ele se esconde. Aí ele fala: mas Deus, e se tiver 20? Não destrua a cidade. Deus, se tiver, não vou destruir, se tiver um justo lá, não vou destruir. E Abraão dá uma respirada assim, porque Ló é chamado de justo no Velho e no Novo Testamento. Muito provavelmente nós o encontraremos no céu, mas ele só viveu, e é só num certo sentido, mas ele só viveu a sua salvação na eternidade. Aqui na terra a sua vida foi uma desgraça. Sabe de uma coisa? Não era o plano de Deus para a sua vida. Os anjos então saem e vão para Sodoma, chega na casa de Ló. Eles chegam lá na casa de Ló, estou encurtando a história. Ló dá uma janta para eles, tá? E o versículo 4 continua essa história. Eles comem, eram anjos assim bem materializados, isso tem nas escrituras. E diz assim, versículo 4: ainda não tinham ido deitar-se, quando todos os homens de toda a parte da cidade de Sodoma, dos mais jovens aos mais velhos, cercam a casa de Ló. E eles chamam Ló para fora. Agora o povo da cidade está sabendo que tem 2 caras lá, de 1,90 m, bonitão. Um era mulatão, o outro era branquinho. O mulato tinha olho verde, o branquinho olho azul. Eles eram malhadão, naturalmente da creatina divina, sabe? Eles eram puro whey protein celestial. Os caras eram violentos, no 1,90 m, encantadores, não tinha uma sujeira na sua roupa, era uma roupa brilhante, eles tinham uma face brilhante. E sabe o que aconteceu? Os jovens, homens jovens e homens velhos da cidade, ficam apaixonados. Verdade, lá era comum. Olha só, e eles viram para Ló e falam assim: Ló, onde estão esses homens que vieram na sua casa hoje à noite? Traga aqui para fora, porque nós queremos ter relações com eles. Está comigo aí? Versículo 5. Ló saiu de casa, olha só, Ló saiu de casa e fechou a porta, porque Ló sabia que aqueles homens tinham vindo da parte de Deus. Agora ele fecha a porta atrás de si. E aí Ló faz a pior negociação da sua vida com eles. Olha o coração de Ló, como já estava dominado por essa cidade, ainda que no aspecto legal, jurídico, no aspecto de fato, ele tinha protegido a virgindade das filhas. Agora ele fala assim: ei, não façam nada com esses homens, eu tenho 2 filhas que até hoje são virgens, mesmo aqui, e eu posso dá-las para vocês. Mas eles não queriam menina, eles queriam homens. A depravação era tanta. Olhem só para isso. Versículo 9. E eles gritam: saia da frente. E disseram: esse homem chegou aqui achando que é juiz, ele acha que é o nosso juiz, nós vamos fazer pior ainda com ele. Então eles começaram a empurrar Ló com violência, e aqueles 2 homens fortes abrem a porta da casa, pega Ló pelo colarinho, bota para dentro da casa e fala assim: prepare sua família, nós temos que ir embora daqui. Cadê seus genros? Chame os seus genros, porque eles também, porque os anjos já estavam vendo, ele tinha que ter descendência, Deus tinha esse projeto. Pega os seus genros, pega sua esposa, suas meninas, vão embora desse lugar, porque Deus vai destruir a cidade.
Gente, se Deus falar para você dentro da sua casa, que daqui a uns minutos vai destruir sua casa, você sai correndo, sai. O máximo que você faz é pegar as fotos do seu casamento, o álbum de fotos do casamento. Quem casou na época que eu casei, não tem na cloud, não tem, só tem lá. Pega o álbum, pega a carteira, pega o passaporte e ó, vai embora, sim ou não? Sim ou não? Era Deus, gente, eram os anjos de Deus, ele sabia, não era qualquer pessoa que estava na casa dele. Os anjos estão dizendo, vamos embora. Olha só, e agora os anjos, acompanhem comigo, os anjos no versículo 11, ferem de cegueira aqueles homens que estavam em volta da casa, querendo abusar daqueles dois anjos, querendo ter relação sexual com eles. Agora, eles começam a ficar loucos, porque Deus, através do poder de Deus, eles não conseguiam enxergar a porta, e eles davam volta na casa, mas cadê a porta? A porta sumiu, a porta não era ali, não tem porta na casa mais. Isso tudo está acontecendo, nesse início de noite. E que noite? Versículo 12. Os dois homens então perguntam a Ló: você tem mais alguém na cidade, parente, genros? Cadê eles, suas filhas? Vamos tirá-los daqui, porque nós estamos para destruir esse lugar. As acusações feitas ao Senhor contra esse povo são tantas, que Ele nos enviou para destruir a cidade. Então Ló foi falar com seus genros, os quais iam casar-se com as suas filhas, e lhes disse: vamos sair imediatamente desse lugar, porque o Senhor está querendo destruir a cidade. E eles pensaram, esse cara está brincando. Ele não tinha confiança dos genros, ele não tinha autoridade com os genros, ele era um brincalhão, ele era provavelmente alguém que não testemunhou nada da sua fé. Porque senão eles iam entender o que é Deus falando, mesmo talvez ainda não crendo totalmente em Deus. Versículo 15. Ao raiar do dia, os anjos insistiam com Ló. Olha, gente, que horas que começou a batalha? De noite, está comigo aí? 7, 8, 9 horas da noite. De manhã, 6 horas da manhã, ao raiar do dia, os anjos ainda não tinham conseguido convencer Ló de sair. A Bíblia diz que os anjos insistiam. Ló, pelo amor de Deus, Ló, você já fez um monte de burrada, vindo para cá, não saindo daqui naquela guerra. Ló, pelo amor de Deus, eu estou aqui porque Abraão insistiu com Deus lá em cima, ele falou com Deus, nós não estamos aqui, se for ver, nem é só por você, não é por causa de Abraão. Ló, vamos embora, Ló. E agora eles dão uma apelada, falam, você não vai não? Então nós estamos indo, sabe aquela coisa? Olha só, está comigo aí? Depressa, leve daqui sua mulher, suas 2 filhas, ou vocês serão mortos quando a cidade for castigada. Olha o versículo 16, meu Deus, olha o versículo 16. Como ele hesitava. Ele hesitava, gente. Ele se segurava. A grande verdade é que ele estava apaixonado com Sodoma. A grande verdade é que ele tinha um problema na sua alma agora para largar essa cidade. Tendo ele hesitado, os homens, agora os anjos pegam ele pela mão, agarra ele pela mão, os caras eram muito fortes, levanta ele na mão e vai arrastando esse homem. Olha só, os tiraram dali à força. Ló só saiu de lá à força. Ló, queridos, não saiu de lá rápido, não saiu de lá direito, ele teve chances e mais chances, mas sabe de uma coisa, ele tinha uma letargia espiritual, ele tinha uma passividade espiritual, ele tinha um problema grande, ele tinha paixão, ele tinha uma inclinação com aquela cidade, sabe, ele estava talvez acostumado, ou começando a acostumar com a cultura dela. Continue comigo. À força, tiraram ele da cidade. Assim que os tiraram da cidade, um deles disse a Ló: fuja por amor à sua vida. E aqui no hebraico diz o seguinte: fuja por amor à vida de Deus. No hebraico essa palavra não é a sua vida, é a vida de Deus. Fuja por amor à sua vida eterna. Fuja por amor ao que Deus tem para fazer na sua vida. Fuja por amor à vida. Não olhe para trás. Diga comigo, não olhe para trás. Não pare em nenhum lugar. Fuja para as montanhas ou você será morto. Volta comigo então. Segunda coisa que eu quero falar para você. Nós precisamos aprender a sair rápido
da zona de risco, do problema, do lugar do pecado, da inclinação ao pecado. Às vezes é a série do Netflix que nos leva à pornografia. Às vezes é o rios das mulheres sensuais que pode levar um homem à pornografia, mas às vezes é a pornografia que leva um homem à prostituta. Às vezes a prostituição leva o homem a outros lugares. É um processo. Sabe, ele está em Sodoma, mas ele não queria sair. Ele é lento para agir contrário às coisas que estão tirando a sua paz. Ele é lento para agir, ele é assim, significativamente lento diante de uma opressão maligna que está tomando a sua vida. Ele está naquele lugar, do lado do pecado o dia inteiro, sendo opresso por ele. O apóstolo Pedro disse em 2 Pedro, no capítulo 2, versículo 6, diz assim: olha, Deus condenou a cidade de Sodoma e Gomorra, reduzindo essas cidades a cinza. Versículo 7, mas Deus livrou Ló, homem justo, que se afligia com o procedimento libertino dos que não tinham princípios morais. Gente, ele estava dentro da cidade, e ele ainda não praticava aquelas coisas, ele não estava dominado no aspecto prático, mas ele estava opresso, ele está num ambiente de opressão, ele está vendo o diabo ganhar todo mundo ao seu redor num certo aspecto, ele está vendo que ele está no meio de um ambiente tão tóxico, tão complicado, ele está vendo que o pecado está dominando sua esposa, suas filhas, ele está vendo a situação toda, mas sabe qual é o problema dele? Olha o que disse aí no versículo 8, o apóstolo Pedro está dizendo, milhares de anos depois: pois, vivendo entre eles todos os dias, Ló, o justo, se atormentava na alma, por causa das maldades que ele via e ouvia. Queridos, presta atenção, Ló era justo, mas era fraco. Ló era justo, mas era um homem bonzinho. Eu tenho um pé atrás, às vezes, com homens bonzinhos, que sempre querem agradar a todos os lados, que não se posicionam, que não escolhem, que não decidem. Porque no reino de Deus, não escolher e não decidir já é uma decisão. Ló teve oportunidade de sair do pecado. Ló teve oportunidade de limpar a sua vida para sempre, de salvar as suas filhas, de casar os seus genros. A Bíblia está dizendo que a sua alma ficava diariamente atormentada, ele estava pressionado, ele era oprimido, mas ele não tinha reação, ele era letárgico espiritualmente, ele era passivo, ele não tinha eu tenho que fazer um jejum, eu tenho que fazer uma oração, eu vou atrás de Abraão, eu vou me render aos pés de Jesus, eu vou me arrepender, eu vou fazer o caminho de volta, custe o que custar. Vamos, meninas, façam as malas, se os meninos quiserem ir, que casem com vocês, se não quiser ir, Deus te dará homens na terra do meu tio, vamos embora desse lugar. Mas ele não, ele ficava lá, ele tinha uma coisa, ele tinha uma passividade, ele gostava do banco, ele gostava da vida só de ir no culto domingo, ele gostava da vida talvez só de ser aquele crente pequenininho, mínimo, aquele crente assim, sabe, omisso. Esse era Ló, ele teve que ser empurrado, gente. Deus ia destruir a cidade, nem assim quebrou a baixa espiritualidade desse homem. Cara, então pode destruir sua vida, você está no caos espiritual, você está envolvido numa terrível situação. Mas, isso é isso que Deus tem para mim. Ló não apresenta calor espiritual. Homens que não têm calor espiritual, que não têm expressão, precisam trabalhar isso. Não é uma regra, mas muitas vezes a sua expressão é tão baixa, porque o seu amor por Jesus é pequeno. Sabe, nós temos que ter mais paixão por Jesus, mais lágrimas nos olhos, mais desespero contra as circunstâncias de pecado na nossa vida. Mas Ló não tinha sensibilidade, ele era morno na fé. E Jesus disse a uma das igrejas apocalípticas que os mornos serão vomitados. Morno não são admissíveis, não são admitidos no reino de Deus. Lhe falta um calor espiritual, uma firmeza, isso é um grande problema. Querido, Sodoma não é um lugar, Sodoma é uma figura de estar no meio de um povo que rejeitou a Deus
sendo amigo deles num sentido espiritual. Sodoma é uma armadilha do diabo que coloca um justo, que coloca um crente, que coloca a vida de uma pessoa muito próxima da sua queda. Sodoma é esse símbolo de prosperidade financeira, de mesa farta, de carro novo, de casa boa, mas que não tem compaixão pelas pessoas, que não sabe entregar as suas ofertas e os seus dízimos. Isso é Sodoma. Pastor, você pegou pesado. Não, está em Ezequiel. O profeta Ezequiel, ele disse isso. Olha o que diz em Ezequiel capítulo 16, no versículo 49. Deus estava falando sobre a sua punição, a sua ira, sobre certas regiões, cidades. E no versículo 49 de Ezequiel 16, Deus está dizendo através do profeta, está dizendo que o profeta Ezequiel aí o seguinte: ora, este foi o pecado de Sodoma. Está aí, este foi o pecado de qual cidade? Sodoma. Ela e as suas filhas eram arrogantes, eram orgulhosas. Você lembra que Ló foi para essa cidade porque essa cidade tinha dinheiro? E o dinheiro não é o problema é a posição que ele tem na nossa mesa, na nossa vida. Olha só, olha o que a Bíblia diz: tinham fartura de comida e viviam despreocupadas. A cidade, Sodoma e Gomorra, tinha muita comida. E em relação a esse assunto, eles não tinham tanto problema. Mas eles não ajudavam os pobres. Está comigo aí? Eles não ajudavam os pobres e... Versículo 50. Eles eram altivas e cometeram práticas repugnantes diante de mim, diz o Senhor. Por isso eu me desfiz delas. Queridos, presta atenção. Eles tinham uma mesa cheia de comida, mas vazia de compaixão. Eles tinham uma mesa cheia de comida só para eles, e não para o reino de Deus, e não para outras pessoas. É a cidade que ele gostava, é o lugar que ele queria estar. Tem cara de prosperidade, tem carro de prosperidade, tem estilo de prosperidade, mas não tem prosperidade na sua alma, porque a prosperidade da alma tem a ver mais com quanto você dá, do que com quanto você recebe. Era uma sociedade satisfeita, próspera, mas para si mesma, distraída em relação aos outros. Sabe, Sodoma tinha recursos, mas não tinha compaixão, tinha fartura de pão, mas falta de compaixão. Quando a prosperidade deixa de gerar generosidade, ela se torna uma arrogância aos olhos de Deus. Olha que interessante, Deus está dizendo, eles são arrogantes, porque eles têm comida, eles têm mesas fartas, mas eles não sabem doar. Espiritualmente, uma pessoa que tem sido abençoada por Deus nessa área, mas que ainda não conseguiu liberar, ainda não tem um coração liberal, ainda tem influência de mamão na sua vida, ela precisa cuidar para que ela não perca o seu lugar em Deus. É sobre algo muito maior. Você percebe que Ló chega em Sodoma rico e sai de lá sem nada. Sodoma é o lugar de aparência, e aparência passa, essência fica, legado fica, aparência passa. E sabe, Deus não quer só prosperar a sua vida, Deus quer prosperar os seus filhos, os seus netos, as próximas gerações. Mas a prosperidade das próximas gerações não é sobre o tudo que tem na sua mesa, mas é sobre o que você dá a partir da sua mesa. Os seus filhos não estão observando tanto o que tem na mesa, como quanto que você dá a partir da sua mesa. Querido, se Deus tem te prosperado, é muito bom isso. Mas deixa eu te falar, isso não é só para você. A igreja nunca viveu um tempo de prosperidade como hoje. A igreja de Jesus no Brasil tem vivido seu melhor momento. Mas nós não podemos perder o nosso coração generoso. Não é porque tem LED, tem ar-condicionado, não é porque o outro tem, não, a honra é a Deus. Nós honramos a Deus, Deus não é necessitado. Igreja não pode ser alvo não pode ser alvo da sua generosidade só nas suas necessidades, porque tem mais a ver com você do que com ela, tem mais a ver com quem dá do que quem recebe, tem mais a ver com os céus abertos sobre a minha vida do que sobre o lugar, porque esse lugar já está com os céus abertos. Mas e a sua vida? Sabe, eu estou te falando isso com muito temor a Deus, não é sobre mim, não muda nada na minha vida, nem dos pastores aqui, porque tudo vem de Deus, nossa provisão vem de Deus. Mas o ponto é,
é que o valor da nossa casa pode se tornar arrogância diante de Deus, ou poder diante de Deus. Essa cidade, ela era de mesas fartas, mas de avareza com os outros. Posso continuar? Essa cidade era marcada por prostituição cultural, adultérios normalizados, bissexualidade, homossexualidade, orgias, dentre outras coisas que desagradam a Deus. E eu quero ler novamente 1 Tessalonicenses 4, versículo 3. É uma oportunidade de Deus para nós. Semana passada Deus mexeu muito comigo para falar sobre santidade nessa área. E hoje Deus está falando de novo comigo. Eu fui preparar essa palavra, eu pensei, eu cortei. Eu falei, não preciso falar, falei semana passada. Deus falou, precisa falar. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 3. Diz assim: a vontade de Deus é que vocês sejam santos, santificados. Portanto, abstenham-se da imoralidade sexual, a palavra que é porneia. Cada um saiba controlar o próprio corpo de maneira santa, não com a paixão de desejo desenfreado, como os pagãos que desconhecem a Deus. Nesse assunto de quê? De imoralidade sexual, de pornografia, de sexo fora do casamento, de adultério, de prostituição, de fornicação, que é sexo entre dois solteiros. Tudo isso está dentro de porneia. Ele está falando, nesse assunto, ninguém prejudique o seu irmão, e não se aproveite dele. O Senhor castiga. Espera aí, está no Novo Testamento. Gente, isso daqui tem tudo a ver com a graça, não é legalismo. Santidade não é ser santo, não é ser legalista. Ser santo é ser parecido com Jesus. Deus é santo, e nós precisamos ser santo porque Ele é santo. Deus é santo, sabe, olha o que está dizendo aqui: o Senhor castigará todos que têm essas práticas. Agora olha o versículo 7, isso está lá na igreja de Tessalônica, Novo Testamento, era da graça, e o apóstolo da graça. Porque Deus não nos chamou para a impureza, mas para a santidade. Portanto, aquele que rejeita essas coisas, não está rejeitando o homem, mas está rejeitando o próprio Deus, que lhes dá o Espírito Santo. Aleluia! Sabe o que está falando aqui em outras palavras? Quando a gente pratica moralidade, quando a gente não trata essa área da nossa vida, nós estamos arrumando um problema, não é só com o outro, mas é com o próprio Deus. Para Deus, querido, sexo é aliança. Sexo não deve ser feito fora dessa aliança. E nesse caso, Deus se torna a parte ofendida. Deus se torna a parte ofendida. E o apóstolo Paulo está dizendo, não é apenas um pecado com o outro, é um pecado contra Deus, é uma violação contra Deus. Queridos, imoralidade sexual não é brincadeira. Sabe, não é brincadeira, não podemos brincar com essas coisas. Efésios 3, o apóstolo Paulo está falando, nem brinquem com essas coisas, cuidado, não se aproxime delas, fuja dessas coisas. Você percebe que os heróis da fé da Bíblia, eles fugiram dessas coisas, como por exemplo José. Davi, o grande herói da fé, a única vez que ele escorregou, ele se deu muito mal, mas muito mal, e ele colheu muita coisa ruim, né? Sua filha foi abusada dentro da sua casa, tantas coisas horríveis por causa do adultério de Davi. Mas sabe de uma coisa? Deus não nos quer em Sodoma. Sodoma não é o nosso lugar. Sabe, sai rápido desse lugar. Você está com vício na área de pornografia, irmão, sai rápido desse lugar. Pede ajuda, confessa, busca o Senhor. Faz igual uma vez um pastor amigo nosso pregou aqui uma vez, que na época não tinha celular como hoje, mas ele disse, eu e meu irmão jogamos a televisão de cima da casa. E eu e meu irmão, na minha casa, quando a gente era jovem, nós colocamos o computador na sala. Não porque a gente quis, porque minha mãe mandou. Mas Deus mandou os anjos. Falou, a minha mãe foi um anjo na minha vida. Botou meu computador na sala. E isso nos libertou. Eu e meu irmão nunca fomos viciados em pornografia, porque minha mãe nos protegeu no momento mais difícil. Sabe, a gente começou a flertar com isso, ela descobriu, percebeu, computador na sala. Vai ficar feia a nossa sala, mas nós vamos deixar aqui. Aí eu só pedi para ela não contar para as visitas se elas perguntar por que está lá. Eu tinha vergonha. Gente, nós estamos na graça, não é legalismo. Santidade não é legalismo. Cuidado, por favor, cuidado.
Sabe, Deus está dizendo, Ló, você tem que sair de Sodoma. Deus está empurrando a gente para fora de Sodoma, e às vezes a gente quer ficar lá. Sabe, Ló estava tendo oportunidade. Sabe, homens de Deus tomam decisões rápidas. Ele não foi rápido. Querido, se tem algo flertando, pecados na sua vida, negócios errados, problemas na área de moralidade, infidelidade, problemas na área de negócios mal feitos, problemas na área de talvez de fofoca, de rebeldia, tudo quanto é tipo desses pecados que dão tão mau testemunho, fazem tão mal para vocês, para a nossa vida com Deus. Sabe qual é a ideia? Sai rápido, toma uma decisão hoje. Não é daqui um mês vou fazer um plano para sair desse pecado. Plano nenhum, sai agora, corta com a faca, corta com a espada do Espírito. Porque não pode continuar. Se Ló ficasse mais um dia em Sodoma, ele teria sido destruído. Sodoma não é o nosso lugar. Homens de Deus tomam decisões rápidas em circunstâncias, em ambientes, né? José percebe o ambiente, ele vê que aquela mulher estava sozinha com ele, ela começa a tirar a roupa, pega tal, e aquela confusão, ele, meu Deus, sai correndo, e louvado seja Deus, porque ele colheu o seu destino e o seu propósito, quando ele não ficou na Sodoma com a Potiféia, a mulher de Potifar. Amém? Então presta atenção, um dos pecados de Ló foi a demora de sair da zona de conflito, da zona de pecado. E tem gente que às vezes demora demais. Gente, sério, isso é sério. Tem gente que às vezes demora demais para sair de uma situação que está embaraçando sua vida. Tem gente que demora demais. E eu vou falar mais. Tem gente que demora demais para obedecer a Deus em coisas razoavelmente simples. Não demore a obedecer a Deus. Obedecer a Deus vale a pena. Obedecer a Deus é a causa de grandes frutos. Obedecer a Deus é poder para os dias de amanhã. A palavra de Deus fala assim, ó, santifiquem-se hoje, e amanhã vocês verão maravilhas no meio de vocês. Nós queremos maravilhas. Amém? Sim ou não? Quem quer maravilhas amanhã? Eu quero, então santificamos hoje. Eu quero maravilhas amanhã, mas não me santifico hoje. A maravilha está sendo adiada. A maravilha de Deus está sendo adiada. As maravilhas a gente não vê. E estamos embaçados nesse negócio. Não, em nome de Jesus, qualquer Sodoma na sua vida, tire ela hoje, decida hoje. É Deus falando com você, é a palavra de Deus falando com você. Por favor. Primeiro, diga comigo assim, proteja o seu destino. Segundo, seja rápido para sair da zona de risco. Terceiro, olha o que aconteceu. Ele vai para aquela cidade, e ele, eu não vou ler de novo, mas já está tudo aqui. Ele oferece as suas filhas para os abusadores. Segundo, ele não tem autoridade com seus genros. Terceiro, ele sai de lá com as duas filhas e a mulher. E a Bíblia diz que a mulher de Ló olhou para trás e virou uma estátua. Porque Deus tinha determinado que não podia olhar para trás. O que eu quero dizer com isso? Preste atenção. Proteja a sua família. Sair de Sodoma é proteger o futuro dos seus filhos, é proteger a sua casa, é proteger a sua vida e a vida dos seus descendentes. Foi muito B.O. Porque o diabo conseguiu, através da permissão e da omissão de Ló, atingir os que multiplicariam sua descendência. Porque ele arrebenta quando a sua mulher vira para trás e vira de estado sal. E ele arrebenta com a continuidade, quando os genros não foram com ele. Provavelmente os genros estavam dados em casamento e Ló não tinha testemunho. Ele não era mau, ele era justo, mas um justo calado, um justo omisso. Seus genros faziam o que queria. Ele vai falar para os genros, vamos embora, Deus vai destruir a cidade. Aí eles, Deus? Que Deus? Para mim Deus nem existia. Ló nunca falou de Deus para os seus genros. Ló deixou suas filhas, dois genros lá. Já falei bastante sobre isso semana passada. Em relação às mulheres. E talvez hoje está mais inclinada aos pais. No final da história de Ló, no versículo, olha a situação, você que não conhece a história, olha só,
Gênesis 19:30, olha o que aconteceu. Ló partiu de Zoar com as suas 2 filhas, passou a viver nas montanhas, tinha medo de estar em Zoar. Ele e suas 2 filhas ficaram morando numa caverna. Sabe o que aconteceu no final da vida de Ló? Ele está morando, ele e as 2 filhas, numa caverna, isolado do mundo, com medo de todos, traumatizado, sem bens, sem futuro, sem netos. E agora, a filha mais velha começa a convencer a mais nova: olha, nós não temos descendência. Então vamos fazer o seguinte, vamos embebedar o nosso pai Ló, porque eu acho que se for natural ele não vai dar conta. Vamos embebedar ele, quando ele estiver bem bêbado a gente transa com ele, eu num dia e você no outro. E aí nós vamos ter descendência. Mas sabe o que acontece? Da onde que vem isso? Da onde que vem essa ideia? Da onde vem a ideia? Entende? Elas não eram discipuladas. Elas eram discipuladas pela cidade. Quando seus filhos forem discipulados pela sociedade, eles terão a mente sodomita. A mente delas era sodomizada. Provavelmente elas não estavam fazendo isso assim por mal. Era uma mente. Elas pensavam assim: vamos transar com o papai, nós vamos ter um filho do papai. Que legal, legal nada, para Deus é abominável. Incesto, coisa horrível. Agora o que acontece? Presta atenção, tem outra coisa aqui. Para elas, não se importava o meio para se atingir os fins. Por isso que esse povo era odiado. Por isso tinha muita gente orando contra esse povo. Porque a Bíblia diz que subiu aos céus muitas reclamações desse povo. Porque Sodoma é o lugar que não se importa o meio para se atingir os fins. E para Deus importa sim o meio. E agora elas estão transando com o pai. E uma tem um filho do pai, a outra tem outro filho do pai. As 2 engravidam e elas dão à luz a 2 povos que se tornaram inimigos ferrenhos do povo de Deus. Os amonitas, sim, está comigo aí? Os amonitas e os moabitas. Inclusive, Moloque vem deles. Porque uma hora o diabo quer retorno. Moloque é o deus do aborto. Moloque é o espírito que convence a mente das pessoas que é justificável o aborto. Mas não pode convencer você. Não pode convencer o nosso país. Por isso que esse ano nós vamos votar em homens. E nós não vamos encontrar homens perfeitos que nos representem. Mas nós precisamos colocar esses homens na balança. E ver o qual deles está mais próximo dos nossos valores. Qual desses homens? Tenho 2, tenho 3, tenho 4. Qual desses homens? Porque nós precisamos colocar homens de Deus lá. Para que o espírito edomita, sodomita, não reine sobre a nossa nação. Proteja a sua família. 4. Ló saiu de Sodoma, mas a cidade visivelmente não saiu dele. Olha o que aconteceu. A mulher de Ló olha para trás e a Bíblia diz que ela realmente não rompeu com a cidade velha. Ela olha para trás, vira uma estátua de sal. E olha só, esse é um ponto rápido, mas muito importante. Porque Deus está dando várias oportunidades, mas uma das coisas que nós temos que abraçar, queridos, é nunca mais olhar para o lugar que Deus nos tirou. Se de vez em quando tem saudade no nosso coração daquela velha vida, se de vez em quando bate uma tentação por coisas que Jesus já nos livrou, por vícios, por porneias, por drogas, por bebedeiras, por maledicência, por rebeldias, por falação, por tantas coisas que Deus já nos tirou dessa vida. Sabe o que a gente precisa fazer? A gente precisa olhar para frente, olhar para as promessas de Deus, olhar para o que Deus tem, olhar para a novidade divina, olhar para a vida nova e não para a vida velha. Mas a mulher de Ló, ela vira para trás, ela está apaixonada com o passado, ela está dizendo: tudo bem, Deus me quer no futuro, mas e o meu passadinho? Ela está dizendo: tudo bem, eu estou entendendo que Deus está me tirando dessa vida, mas está tão perto ainda, deixa eu dar mais uma olhadinha. Sabe, Ló
saiu de Sodoma, mas a cidade não tinha saído dele. Olha o que acontece no versículo 20 de Gênesis 19, depois que Sodoma é destruída, olha que interessante que Deus trouxe ao meu coração isso, olha o que acontece, no versículo 18, ele fala assim, os anjos falam assim, vai para aquela região montanhosa, aí Ló fala assim, não, me deixa aqui em Zoar, porque, olha o versículo 20, fala assim, me deixa aqui em Zoar, porque Zoar é pertinho. Eram 5 cidades, a única cidade que Deus não destruiu foi Zoar, era uma cidade pequena, era menor, mas eu percebo aqui, Ló não querendo fugir definitivamente do seu lugar, porque olha o que diz aí, Ló porém lhe diz, versículo 20, por favor, versículo 20, olha o que diz aí, versículo 20, olha, aqui perto, diga comigo, aqui perto, só para você guardar isso, aqui perto, tem uma cidadezinha, um lugarzinho, né, sabe, aqui perto, tem uma cidadezinha, ele era bonzinho, sabe, tinha uma vozinha assim, tipo Janja, sabe, aí ele falou assim, aqui perto tem uma cidade, e eu não quero ir para as montanhas. Não foi só a mulher de Ló que olhou para trás, o coração de Ló estava preocupado com o que tinha ficado. Ele queria ficar perto, não me deixa, tudo bem, eu quero ter a nova vida em Jesus, mas não tanto, deixa eu aqui nas margens da velha. Queridos, Deus já nos livrou dessa velha vida, sabe, não olhe para trás, sabe, práticas pecaminosas, se Deus te livrou, e sabe de uma coisa que eu quero te contar, quando Deus nos livra da velha vida, quando Deus nos livra assim, Deus nos livra para sempre, Deus não livra você para uns dias, para alguns meses, para alguns anos, Deus te livra para toda a sua vida, para toda a eternidade, sabe, Jesus, Ele fez uma advertência lá no Novo Testamento, e Ele fala, olha, nos últimos dias vai acontecer isso está lá em Lucas, e Jesus, eu acho que se não me engano capítulo 15 ou 17, mas Jesus fala assim, lembrem-se da mulher de Ló, porque entre a velha vida sem Deus, e uma nova vida com Deus, há uma luta, por isso Jesus ministrou assim, quem tentar conservar a sua vida, vai perder, mas quem perder a sua vida por mim, preservará ela. Amém? Então, eu quero deixar isso para o seu coração. Não olhe para trás. E por último, até o A está mais fraco. Vocês gostam de mensagem para cima. Eu sei. Mas hoje Deus está nos falando algo muito forte. Muito profundo. Quinto, isso foi o sinal da escola que tem que terminar. Não tem aquele sinal na escola. Quinto, preste atenção, eu quero concluir com isso. Olha o que aconteceu. Deus vira para Ló, Deus está tirando Ló da perdição, tirando Ló da destruição. E parece que aqui foi a última chance de Ló. E Deus fala para Ló através dos anjos, vai para uma região montanhosa, não olhe para trás. Essa região montanhosa, porque presta atenção, Sodoma e Gomorra estão no final da planície, que hoje não tem mais nada, isso foi destruído mesmo. Tal. Inclusive alguns historiadores falam que uma parte do Mar Morto está lá. O trem virou nada do nada, nada mesmo. Mas aqui tem uma planície, Sodoma e Gomorra estão aqui tem as 3 cidades menores que também foram destruídas, exceto Zoar, na verdade 2. E aqui tem uma mega planície assim, e as montanhas estão aqui, Abraão estava nas montanhas de Hebrom, Abraão estava lá, naquele outro lugar. E Deus está dizendo para Ló, vai para as montanhas, vai para bem longe dessa planície, vai para bem longe desse vale, vai para o lugar alto que eu tenho para a sua vida, vai para esse lugar de renovo, de vitória, vai para esse lugar de santidade, vai para esse lugar onde você encontra a minha presença, vai para esse lugar onde você está livre do medo, livre das confusões, livre de todas essas coisas. Mas infelizmente, primeiro ele vai para Zoar. Zoar no hebraico significa cidade pequenina e insignificante. No hebraico, cidade pequenina e insignificante. Significava de alguma forma aquela vida mínima. Ele está escolhendo uma vida mínima.
Sabe, mínima obediência a Deus, mínimo compromisso, mínimo de mim mesmo na história, mínimo de contribuição, mínimo de entrega, mínima, vida mínima. Ele falou, eu vou ficar aqui em Zoar. Ele fica em Zoar, alguns teólogos acreditam que ele teve uma espécie de um processo, assim, de uma tristeza profunda ali. Quando a tristeza começa a passar, ele cai em tentação de novo, e aí sabe onde ele vai morar com as filhas dele? Numa caverna. Ou seja, primeiro ele escolhe a vida mínima, a cidade pequenininha, escondido, depois ele se isola. Era para ele estar nas montanhas, era para ele estar livre, era para ele sair daquele lugar. No fundo, ele terminou a sua vida do lado de Zoar, do lado da planície. Ele vai para um lugar, uma montanha ali perto, que não era a montanha que Deus tinha falado. Ele entra dentro de uma caverna e ele termina a sua vida ali destruído. Mas o que eu quero dizer para você, Deus te quer num alto lugar. Quando Deus nos livra, quando Deus tem um destino para nós, quando Deus trabalha a nossa vida para nos livrar do espírito sodomita, para nos livrar dessas circunstâncias, é porque Deus quer nos colocar num alto lugar. Não é só pela nossa santidade em si, não é só, ainda que isso seja mais importante, não é só para a gente refletir quem Deus é, não é só para a gente refletir a glória de Deus, é porque o lugar que Deus quer nos levar, é o lugar que Deus costuma levar aqueles que obedecem, é o lugar que Deus costuma levar aqueles que santificam, é o lugar que Deus costuma abençoar aqueles que abraçam o seu destino em Deus, aqueles que rejeitam desprotegê-lo, aqueles que não aceitam não proteger sua casa, sabe, essas pessoas vão ser colocadas por Deus num alto lugar, e esse é o lugar que Deus tem para a sua vida, amém? Esse é o lugar. A banda pode subir, mas eu quero trazer para a sua memória o seguinte: proteja o seu destino em Deus, sabe, proteja, não rompa nenhuma conexão com homens e mulheres que Deus colocou na sua vida, principalmente por coisas tão pequenas, sabe, por favor, lembre disso, sabe, confia no Senhor, não é sobre a terra, a culpa não é a esposa, a culpa não é o marido, a culpa não é o salário que você ganha, a culpa não é o governo, a culpa não é a culpa não é sabe, olhe para você, e olhe para o alto, Abraão está dizendo, olha, vai para a terra de lá ou de cá, não importa a terra, eu serei abençoado, pode escolher, eu não estou ligado à terra, eu não estou ligado ao que eu vejo com os olhos, eu estou andando por fé, eu sou o pai da fé, eu não estou olhando para esse negocinho, eu estou olhando para cima, e quando eu olho para o alto, não importa a terra, importa a intervenção de Deus, importa a bênção de Deus, importa com quem eu estou lá, aleluia, em nome de Jesus, amém? Em nome de Jesus, proteja o seu destino, Deus tem um destino poderoso para a sua vida, em nome de Jesus. Sabe, essa palavra é tão forte, mas ela é tão importante para nós. É uma espécie de um grande estudo da vida de Ló. Mas sabe de uma coisa, saia rápido. Você está com uma circunstância de negócio ruim, negócio mal feito. Você está com circunstâncias de coisas erradas na sua vida, que pesam a sua vida. Resolva rápido. Isso é para o seu bem. Isso é para o que Deus quer fazer na sua vida. Isso é sobre a sua descendência. Isso é sobre a bênção de Deus na vida dos seus filhos, dos seus netos. Sabe, saia dessa zona de perigo. Saia dessa margem de Sodoma, por mais que ele foi justo, por mais que ele não entrou totalmente na bagunça sexual daquela cidade, ele estava mantendo a sua vida, ele estava mantendo a sua história numa zona de risco. Terceira coisa, não se esqueça, proteja a sua casa, proteja a sua família. Sabe, algumas pessoas não percebem, mas sem querer, estão colocando os seus filhos à disposição dos sodomitas, estão colocando os seus filhos à disposição, não, sabe, faça discipulado com os seus filhos, reforme a vida deles, eles vão ver muita coisa errada na Sodoma que nós vivemos, eles vão ver, mas você vai mostrar para eles que isso não tem a ver com Jesus, amém? Porque os seus filhos, eles serão guardados pela graça de Deus. Não olhe para trás, a vida velha é velha vida, Deus tem uma vida nova para nós. Se tem uma área da vida velha que belisca, que bate a porta, que incomoda, sabe, trabalhe a sua fé, valorize o seu congregar, valorize a célula, sabe, confesse tentação, mas Deus tem uma vitória para a sua vida, porque a velha vida nunca mais será a sua vida, nunca mais, ela é velha vida, amém? Velha vida, fique de pé no seu lugar.